Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto misterioso e intrigante, o Livro da Vida. O Livro da Vida é mencionado na Bíblia várias vezes, mas o que ele é exatamente? É um registro de todos os que serão salvos? É um registro de todos os que já morreram? Ou é algo mais? Você acredita que seu nome está escrito no Livro da Vida? Se você não tem certeza, fique ligado nesse vídeo. Talvez, no final, você descubra algo que mudará sua vida. O Livro da Vida é uma obra única, não feita pelas mãos humanas, mas criada por algo completamente diferente. Ele se encontra no domínio celestial e é propriedade de Jesus Cristo. Ao longo da história, Deus deixou claro para seus servos e profetas que ele possui um livro extraordinário, atualmente aberto, contendo um registro de nomes. Deus considera extremamente preciosos os indivíduos cujos nomes estão nele registrados. Jesus também falou aos seus discípulos sobre o Livro da Vida durante o envio dos 70 discípulos. Quando eles retornaram de sua missão, os 70 estavam exultantes pelo fato de até os demônios estarem sujeitos a eles, conforme Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Ao ouvirem isso, Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nada lhes fará mal. Contudo, não se alegrem porque os espíritos lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados nos céus." Ao dizer isso, Jesus conduz o olhar dos discípulos para além deste mundo, em direção ao céu, orientando-os a direcionar sua alegria para o lugar certo. Ele lhes diz que se regozijem, não pelo fato de terem autoridade sobre os espíritos malignos, pois isso já lhes foi dado e continuará sendo assim, mas que se alegrem porque seus nomes estão escritos no livro celestial, porque foram escolhidos por Deus para a vida eterna e são filhos de Deus através da fé. Cristo, que conhecia os desígnios de Deus, podia afirmar-lhes que seus nomes estavam escritos no céu, pois é no livro da vida do Cordeiro que eles estão registrados. E essa capacidade de se tornar filho de Deus por meio da fé é algo mais valioso do que o poder para realizar milagres. Pois lemos sobre aqueles que, em nome de Cristo, expulsaram todos os demônios, assim como Judas fez, mas serão negados por Cristo no grande dia. Porém, aqueles cujos nomes estão escritos no céu jamais perecerão. Eles são as ovelhas de Cristo, a quem ele concederá a vida eterna. As graças salvadoras devem ser mais celebradas do que os dons espirituais. O amor santo é um caminho mais excelente do que falar em línguas. A verdadeira razão para celebrar pode ser encontrada aqui, e para enfatizar essa ideia, Jesus presenteia-os, sugerindo que isso deve ser uma fonte constante de alegria. O Livro da Vida refere-se ao grande censo de Deus, onde os abençoados serão nomeados. A verdadeira e eterna vida com o Deus eterno é a essência da bênção. O apóstolo Paulo escreveu uma carta mencionando os nomes de alguns fiéis irmãos que ainda estavam vivos na época, e cujos nomes estão escritos no Livro da Vida, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 3. Ter o nome apagado deste livro significa morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: "E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, foi lançado no lago de fogo." O mesmo livro também é chamado de Livro do Cordeiro, pois contém os nomes daqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: "Todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, que foi morto como sacrifício voluntário." Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz: "Nada impuro ou mentiroso entrará nele, apenas aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro." O Livro da Vida aparece pela primeira vez quando Moisés se oferece para ter seu nome removido dele. Moisés sentiu que Israel havia pecado tão gravemente que o sangue de um bode ou boi não poderia cobrir. Era necessário um homem que sofresse em seu lugar. Assim ele se ofereceu para ser apagado do livro de Deus, se isso pudesse de alguma forma resgatar o povo. Deus recusou o pedido de Moisés, mas podemos dizer que Deus estava antecipando o sacrifício de alguém maior que Moisés, que se entregaria pelo povo, trazendo uma expiação plena e completa. E se alguém se colocasse entre o povo e a ira de Deus e dissesse: claro que ele não poderia suportar isso, era demais. Ainda assim,
o nobre espírito de Moisés brilha tão claramente nesse grande acontecimento. É claro que Jesus teve o mesmo coração sacrificial quando morreu por nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: Pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Deus concordou em poupar a nação, mas reservou o direito de julgar pecadores individualmente. Os nomes daqueles que se converteram espiritualmente e dedicaram suas vidas ao serviço de Deus são registrados no livro da vida. Moisés, assim como outros servos de Deus, reconhecia que seu nome já estava escrito no livro da vida, pois Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estarão no reino de Deus, e seus nomes estão sem dúvida escritos no livro da vida. Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor prestava atenção e ouvia. E um livro de memórias foi escrito diante dele para aqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu fizer a minha própria possessão, e terei compaixão deles, assim como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Uma pessoa pode ser retirada do livro da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz: O que mais Deus registra? Parece que até os desafios enfrentados ao tentar viver uma vida santa diante da adversidade e tentação são documentados no céu. Em um momento difícil de sua vida, cercado por inimigos, Davi, o futuro rei de Israel, suplicou a Deus para lembrar do seu sofrimento, pois estava destinado a se tornar o próximo rei de Israel. Salmo 56, versículos 6 a 8 diz: Eles me atacam, escondem-se e espreitam, observam meus passos, aguardando ansiosamente para tirar minha vida. Lança-os fora por causa de sua maldade. Em tua ira derruba os povos. Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão todas elas registradas em teu livro? Matthew Henry comenta sobre este versículo: Deus não exclui ninguém da justiça que o Evangelho oferece, exceto aqueles que, por incredulidade, se excluem. Porém, os orgulhosos e obstinados que se recusam a aceitar a justiça de Deus terão o destino que eles mesmos decidiram. É possível que, quando Neemias estava orando, ele fazia alusão a um registro mantido nos céus. Neemias capítulo 13, versículos 12 e 13 diz: Então toda a comunidade trouxe o dízimo do grão, do vinho novo e do azeite para os depósitos dos levitas. Eles foram considerados fiéis e confiáveis. Outra tarefa era distribuir suprimentos para seus irmãos, os levitas. Ó meu Deus, lembra-te de mim quanto a isso, e não apague os meus atos de lealdade e bondade que realizei para a casa do meu Deus e para o seu serviço. Se o nome de uma pessoa está registrado neste livro, isso indica que Deus a considera justa e que ela poderá herdar a vida eterna se permanecer fiel até o fim. Jesus Cristo conhece cada nome no livro da vida, um livro de lembranças. Como disse Matthew Henry, Cristo não apagará os nomes daqueles que têm fé nele. Em seu sentido mais fundamental, o livro da vida é um registro das pessoas que foram redimidas e passarão a eternidade com o Senhor. O livro do Cordeiro é outro nome para o livro da vida. Sabemos que desejamos ter nossos nomes escritos no livro da vida. Sentimos o impulso de compartilhar nosso conhecimento com o máximo de pessoas possível e não temos razão para não espalhar essa mensagem. Deixe seu amém nos comentários, querido fiel, curta e compartilhe nossos vídeos para continuar recebendo nossas mensagens divinas.